Olá, alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o Buriti mais História do quinto ano, ensino fundamental, anos iniciais. Nós vamos trabalhar as páginas 18, 19, 20 e 21. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2, ainda falando sobre a formação dos primeiros povos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os grupos organizados e a agricultura. Então, nós vamos fazer a leitura desta página. E a página 19, nós temos um estudo do texto que vocês vão responder no livro. Depois nós vamos falar um pouquinho aqui, sobre as ocupações humanas na África e no Oriente. E na página 21, nós temos mais um estudo do texto que vocês vão responder para mim. Pode responder no livro, tá bom? Vamos começar. O desenvolvimento da agricultura, deixa eu pegar aqui. O desenvolvimento da agricultura gerou uma série de mudanças na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto do desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticação de espécies animais e vegetais é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Então, nós conversamos aí nas aulas anteriores que nós iniciamos com os povos nômades. Esses povos, eles vinham, ficavam em um determinado lugar e usufruíam de tudo que eles podiam naquela região. Quando começava a ficar escasso, eles seguiam para outros lugares. A partir do momento que começou a se desenvolver a agricultura, foi gerando uma série de mudanças. Por quê? Porque eles puderam plantar, cultivar alimentos e era sempre próximo dos rios, né? Como nós já falamos nas aulas anteriores. E desta forma, eles começaram a domesticar algumas espécies de animais e vegetais. Então, eles tendo o alimento necessário para a sobrevivência, eles foram começando a formar residência em determinados lugares. E isso é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Uma das primeiras consequências do desenvolvimento da agricultura foi o crescimento populacional, que eu acabei de falar para vocês. Isso porque a maior oferta de alimentos possibilitou uma vida com menos riscos e mais recursos alimentares. Então, começou a crescer a população, começou a formar um grupo de pessoas, né, que foram formando aldeias, as pequenas vilas que nós vamos ver aí, porque eles tinham mais recursos alimentares, então eles não precisavam ficar mudando, né, para conseguir a sobrevivência deles. Muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo da terra levaram à criação de novas formas de organizar a sociedade. Então, vamos conhecer um pouquinho aí, As aldeias, muitas vezes, tiveram de se juntar para proteger-se de ataques de outros grupos. Grupos maiores favoreciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio ou ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política. Foram estabelecidas lideranças nos grupos, exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. A partir do momento que eles começaram a conviver em sociedade, não poderiam cada um fazer um tipo de coisa, né? Então imagina, um vai pescar, o outro vai pescar, o outro vai pescar, todo mundo vai pescar. E a caça, o pastoreio, o cultivo da terra, como ficava? Então, conforme foi crescendo essa população, esses grupos, eles tiveram que fazer essa organização. Hoje, se a gente for ver a organização política, nós moramos em uma cidade, em um estado e em um país. O país é regido
pelo presidente da República. Só que aí, em cada estado tem os governadores e no município tem os prefeitos. Nós temos a nossa Constituição e através da Constituição nós obedecemos às leis e vivemos desta maneira, né? De acordo com as leis que regem o nosso país, o Brasil. Então lá começou mais ou menos isso. Começou ter, né? Essa posição política, esses grupos sociais, e cada um fazia uma coisa. Então, alguns tinham um líder nessas aldeias e aí tinha as responsabilidades. Uns ficavam responsáveis pela caça, outros pela pesca, outros pelo pastoreio e outros ao cultivo de terra. Nós já vimos lá na aula anterior a importância da mulher, né? Que a mulher ela ficava responsável pela agricultura, pelo alimento, pela criação dos filhos. E aí foi se organizando essas aldeias desta forma. Tiveram que ter uma organização política, ok? Para não virar bagunça. Imagina a gente viver num lugar sem leis. Cada um vai fazer o que quiser e o que bem entender, né? Então isso, ó, lá dos primeiros povos, dos primeiros grupos organizados, eles já começaram a ter essas posições políticas e sociais. Aqui nós temos uma figura, ó, que é uma pintura rupestre em rochas do Saara, representando a atividade de pastores sedentários há cerca de 7.000 anos. Então, ó, eles antigamente, os primeiros povos, eles não tinham a escrita como nós temos hoje. Eles faziam seus registros em rochas nas paredes das cavernas, que eram chamadas de pinturas rupestres. A gente vai ver mais pra frente sobre as pinturas, tá? E aqui, ó, nós temos também uma pintura rupestre retratando o trabalho agrícola, sítio arqueológico de Tassili Maghridi, região de Fezzan, na Líbia, de 2010. Ó, isso daqui é uma pintura rupestre que é feita em paredes e aqui está representando a agricultura, o trabalho agrícola, ok? Depois dessa leitura, nós temos aqui a página 19, nós vamos fazer o estudo do texto. Então, nós temos a primeira aqui, ó. Observe as imagens da página 18 e responda as questões. Algumas das imagens retratam elementos ligados à agricultura? Se sim, explique. Então, vocês vão olhar se alguma dessas imagens estão retratando a agricultura e vão colocar aqui para mim. Depois, nós temos a B. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Então, vocês vão pensar um pouquinho. Nós falamos sobre organização aqui, pensem para registrar. Depois, a alternativa 2, vocês vão marcar com um X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura, tá? Então, nós temos A, B e C. Vocês vão colocar o X aí. Qual dessas figuras estão relacionadas ao desenvolvimento da agricultura?